Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 29 de Adar 5.784, a contar da criação. Dia 9 de março de 2024, a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Hoje é o 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabbat. Então, nós estamos hoje no encerramento da nossa Parashá da semana. A nossa Parashá da semana vai aquela que traz para nós a respeito do tabernáculo mexicano, tabernáculo no deserto. E hoje, para nós encerrarmos a nossa Parashá da semana, nós estaremos falando aí sobre a questão do altar do sacrifício, o altar externo, que é o de cobre, que fica no pátio, e vamos falar sobre a menorá de ouro puro, a ligação que há exatamente para conosco no nosso dia a dia, com relação à nossa alma, e por isso o nosso shiur tem o título, os 7 poderes espirituais da alma. Então nós precisamos aprender realmente a respeito desses 7 poderes espirituais da alma, para que tenhamos mais tranquilidade, mais segurança, mais equilíbrio, mais espiritualidade, mais presença divina, mais luz divina, e com isso nós teremos, obviamente, shalom, teremos tranquilidade, serenidade, para podermos enfrentar a nossa lida do dia a dia, ok? Baruch Hashem por isso. O encerramento do Shabbat, acontecerá hoje às 19h01. É o momento da Havidalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. E como os nossos mestres falam, é a partir de Shabbat é que nós realmente temos da parte de Hashem, é onde que ele determina as bênçãos para as nossas vidas na próxima semana. Então, por isso, é muito importante nós podermos estarmos vivenciando o Shabbat, estarmos honrando o Shabbat, participar de todas as atividades concernentes ao Shabbat, para que nós possamos exatamente acharmos graças aos olhos de Hashem, e ele possa realmente, a partir de Shabbat, dispensar as suas ricas bênçãos para com cada um de nós na próxima semana. Proteção, saúde, vigor, bem como também sucesso e prosperidade nas nossas atividades seculares, trabalho, negócios, etc. e tal. Então, sempre recordando isso, nós temos 6 dias da semana para podermos realmente, entre aspas, correr atrás dos nossos interesses. Então, nós temos 6 dias comuns, onde nós vamos aí estar mais envolvidos com as questões seculares, o trabalho, aquilo que é de interesse pessoal, familiar, negócios, profissional, e assim sucessivamente. Então, são 6 dias que nós corremos atrás dos nossos interesses seculares, nunca nos desconectando de Shabbat, nunca nos desconectando de Hashem, certo? Mas todas as nossas atividades nós procurarmos elevar a padrões espirituais em tudo aquilo que nós fizermos ou realizarmos. Nesse aspecto, durante os 6 dias comuns, nós temos momentos em que nós nos defrontamos com fracassos, tristeza, angústia, aflição, ansiedade, sentimentos de perda, de derrotas ou algo semelhante. Temos o sentimento de que nós somos escravos, porque nós temos horários a cumprir, somos submetidos a horários, somos submetidos à chefia, temos chefe disso, chefe daquilo, como diz o velho ditado, tem mais chefe do que índio, mas é uma realidade. Então, nós estamos submissos às autoridades, que estão sobre nós, etc. e tal. Então, quando chega Shabbat, nós somos livres.
Nós nos tornamos realmente livres. E é por isso que, para nós honrarmos o Shabat, é importante nós confirmarmos realmente que Hashem nos libertou de todas estas coisas, dos 6 dias comuns. E que nós, no 7º dia, no sagrado dia do Shabat, verdadeiramente nós somos livres. Livres para quê? Somos livres de tudo e de todos, para podermos realmente focarmos em Shabat. Nós estarmos celebrando o Shabat, nós estarmos honrando o Shabat, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós estarmos focados, né, nos nossos praticamente 100% da nossa existência em Shabat. Por isso nós temos sexta-feira à noite a celebração do Shabat, as preces especiais de Shabat. No sábado de manhã nós temos as preces da manhã, o Shacharit, né? Inclusive tem várias pessoas aí perguntando, né, por que nós não fazemos o Shacharit também ao vivo, né, através da live, né? Então vamos ver aí à medida que, entre aspas, né, começa as cobranças, né, aumentando muito as cobranças, aí a gente vai pensar aí realmente de começarmos aí a fazer a nosso Shacharit, o serviço da manhã, através da live, né? Então tem esse detalhe. Mas independente disso, nós temos o nosso Sidur para fazermos as nossas preces da manhã. À tarde nós temos a Minha, que é exatamente o serviço da tarde, mais, né, a Havdalah, que é o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Então, nesse sentido, nós precisamos procurar nos programarmos durante os 6 dias comuns, para que nós não venhamos deixar com que nada e ninguém venha atrapalhar a nossa celebração do Shabat, para que nós possamos estar juntos, reunidos, unidos em unidade, para celebrar o Shabat e reconhecermos a Hashem como o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Entendeu? Então é importante nós estarmos focados nisso daí. Por isso nós temos o nosso serviço diário, onde nós falamos depois do Shema, né? Hoje é o primeiro dia para o Shabat, onde os Kohanim ou os levitas cantavam no templo. Aí vem o salmo correspondente do dia, né? Então é a forma de abençoarmos o dia em que nós estivermos aí, primeiro, segundo, até o 6º dia, ok? Então essa é a forma. Então dessa forma nós estamos sempre o quê? Lembrando de Shabat, nos conectando com o Shabat e nos preparando para o majestoso, glorioso e sagrado dia do Shabat, que representa a redenção final com o Mashiach. Por isso que é importante você valorizar o Shabat, porque você estará valorizando a redenção final com o Mashiach, porque a redenção final com o Mashiach será um Shabat, que ele compreenderá um dia, um Shabat, que compreenderá 1000 anos na nossa contagem humana, ok? Então é isso daí. Então vejam bem como é precioso para Hashem o Shabat, que ele reservou nos dias da redenção final 1000 anos para ser um Shabat. Por isso, na redenção final, nós estaremos livres de todas as angústias, lágrimas e por aí afora vai. Entendeu? Porque vai cessar todas as coisas. Shabbat Shalom para os nossos amados e familiares, né? O Robson e Cristina Torrezan. Este casal, eles moram lá em Laytonsville, Maryland, Estados Unidos. Não sei se é assim exatamente que pronuncia, mas tá aí. Então, é o casal lá dos Estados Unidos, né, de Maryland, o Robson e a Cristina Torrezan. A Célia Alves da Silva, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, né? A Solange Cândido, de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Jandir Dias, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Adon Zariz, né, da cidade de Sobral, lá em Portugal.
o Carlos Gomes de Santo André, Grande São Paulo, o Sidney do Vale, Pinhais, Paraná, o Valdemir Rodrigues e esposa Cirlei Badilho, né, de Colombo, Paraná, o Claudemas Messi, de Confresa, Mato Grosso, o J. Augusto Souza Augusto, BH, Minas Gerais, o casal Irandi Braga Mendonça e o marido Juarez Carvalho, da cidade de Nova Lima, Minas Gerais, também o casal Fabiana e Altair, de Poços de Caldas, Minas Gerais, Aharon Israel, lá da cidade de Elizabeth, na Nova Jersey, Estados Unidos. A Ana Lúcia Cardoso das Mercês, Salvador, Bahia, né? Ana Cláudia Rodrigues de Santana, Recife, Pernambuco, né? Temos aí, né, os nossos amados aí, o nosso Shabbat Shalom, né? Alguns para mencionarmos aí, né? Estamos aí com a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, a Inês Martins de Pirajuí, né? Da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru. Temos aí a Selma Lima, lá do Belém do Pará também, né, Selma? E a Miriam Barros, de Brasília, Distrito Federal. Ok? Baruch Hashem. Vamos então para as nossas duas principais reflexões de hoje, no nosso shiur, que é o altar do sacrifício, aliás, a menorá de ouro, no capítulo 37, no versículo 17 de Êxodo Shemot, né, que nos fala exatamente ele fez a menorá de ouro puro, né, de uma só peça de metal, né. Então, Baruch Hashem por isso daí. Então, primeiramente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a Selma Lima confirmando Belém do Pará. Aí, Selma, não mudei você de estado, né, e nem de cidade, ok? Baruch Hashem. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala com referência às questões da menorá de ouro puro, né? E nos fala exatamente sobre a questão das 7 formas de iluminar o mundo, né? As 7 formas ou 7 maneiras de iluminar o mundo, que tem conexão com os 7 tipos com 7 atributos da nossa alma, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim: a menorá, a fonte de luz presente no Mishkan, simboliza a compreensão e o esclarecimento, né? Por isso, luz, compreensão e esclarecimento, né? Tem uma passagem de Salmos que diz que as pessoas que andam na escuridão ou nas trevas, elas tropeçam e caem e não sabem nem no que tropeçaram. Por quê? Porque não tem a luz da compreensão e do esclarecimento. O repentino e fugaz resplendor de uma ideia na mente é semelhante a um relâmpago cruzando o céu escuro. Cada alma divina é uma fonte de iluminação divina. É neste sentido que a alma é denominada, metaforicamente, de lâmpada de Deus. Então, a nossa alma é a lâmpada de Deus. A nossa alma, ela é luz. Por isso, Hashem, quando ele fala, né, junto com os anjos, façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, está falando exatamente dentro desse aspecto, que tanto os anjos como Hashem não têm forma física, ok? Por quê? Porque são luz, energia pura, ok? Obviamente, Hashem está acima de tudo, né? Então, por isso que a nossa alma, ela é a lâmpada de Deus. Então, nós precisamos fazer com que a nossa alma venha brilhar, para que as trevas caiam por terra e para que haja compreensão e esclarecimento nas mentes humanas, para que elas possam reconhecer
a Hashem como o único Deus, o único Criador, o único Salvador, entendeu? Então é importante nós termos esse foco aí. A Kátia Oliveira, de São Paulo, capital, também chegou por aí, Baruch Hashem. Nesse sentido, as 7 lâmpadas da menorá simbolizam 7 tipos de almas do ser humano. Vejam bem que a menorá é a menorá de 7 braços que tem que tinha no Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. E esses 7 braços, que são 7 luzeiros, ok? São 7 luminárias, elas simbolizam os 7 tipos de almas. Então, nesse sentido, cada um tem seu caminho particular na revelação da divindade, fundamentado nas 7 emoções básicas do ser humano. Então é aí que nós vamos adentrar dentro de uma visão da Kabbalah, né, em que tanto o nosso Rebbe como os nossos mestres trazem para nós de uma forma simples, mas bem objetiva para compreendermos isto, né? E então essa conexão é importante. Os 7 tipos de almas, né, que estão realmente conectadas com as nossas 7 emoções, né? É nesse sentido. Primeiramente, né, para termos uma visão. Primeiro, amar a Deus. Segundo, temer a Deus. Terceiro, se conectar com Deus por meio do estudo da Torá. Quarto, superar os obstáculos à divindade no mundo, dissipando as trevas. Quinto, valorizar e apreciar a bondade de Deus. Sexto, se orgulhar de ser um emissário de Deus no mundo. E sétimo, ser humilde, ok? Então nós temos aí realmente essa conexão destas 7 questões que nós acabamos de falar, emoções básicas, né? As 7 emoções básicas da nossa alma e a conexão que isso daí tem exatamente dentro com relação à nossa alma e a Sefirot, né? Então, os nossos mestres trazem para nós sobre essa questão, falando sobre a natureza da alma, os 7 poderes espirituais da alma. Então, toda alma humana possui 10 Sefirot, ou 10 emanações, ou 10 poderes espirituais. Os primeiros 3 são intelectuais, então estão mais ligados à questão intelectual. Enquanto que os 7 remanescentes das 10 Sefirot estão relacionados diretamente às emoções, né, do ser humano. Então lembra, muitas vezes, né, você já ouviu a expressão, ou você mesmo disse alguma vez, né, estou com o nervo à flor da pele, é uma emoção, ok? Então, os 13 poderes do intelecto são a força primária motivadora do elemento divino da alma divina. Os 7 poderes emotivos são a força primária motivadora dos elementos animalescos da alma. Ou seja, os 3 primeiros poderes da alma, que são intelectuais, eles estão conectados diretamente com a alma divina. Por isso que fala intelecto, onde está localizada a nossa alma divina. E os 7 poderes emotivos estão conectados com a nossa alma animal. Então estão conectados com as nossas emoções, por isso que o nosso corpo ele reage muito dentro desse aspecto emocional, e é onde que nós precisamos aprender a controlar realmente as nossas emoções, ok? Que isso é importante. No estado animalesco da alma, os 3 poderes intelectuais obedecem os desejos materiais dos 7 poderes emotivos. Foi para corrigir esta confusão, diz os nossos mestres, que as 7 leis de Noah foram outorgadas. Olha só a visão que os nossos mestres trazem, com referente às 7 leis de Noah. O papel importantíssimo que nós, como Beneinô, fazemos realmente nesta reta final da história da humanidade, ante a iminente revelação de Mashiach, para a redenção final.
Então, as 7 leis de Noé, ou as 7 leis de Noé, foram outorgadas exatamente para corrigir essa confusão entre alma divina e alma animal. Para a humanidade, a retificação espiritual envolve o refinamento dos 7 poderes inatos de emoção, através de um compromisso de cumprir os 7 mandamentos de Noé. Os 7 mandamentos de Noé, né, como já mencionado, corresponde aos 7 poderes emotivos da alma. E estes, por sua vez, correspondem, né, às 7 partes principais do corpo. Então nós temos a nossa alma divina, que está na região intelectual, e a nossa alma animal, que é aquela do corpo, né, o nosso corpo animal. Dentro desse sentido, a nossa alma divina, ela está mais procurando a conexão com o divino. A nossa alma animal, ela procura cada vez mais a sua conexão com este mundo inferior, por causa das suas emoções, ok? Mas os nossos mestres nos alertam de que essas 7 emoções, ela realmente são 7 poderes emotivos da nossa alma, que corresponde às 7 partes principais do nosso corpo. Então nós vamos ver, né, as partes do nosso corpo que correspondem a essas 7 emoções da nossa alma. Então, dentro da Sefirá, né, então nós temos, né, a questão das 7 emoções, né, lembrando que as 3 primeiras, que está em Keter, Rohma e Biná, que Keter é a coroa, Rohma a sabedoria, Biná é o conhecimento. Então está conectado diretamente aqui, né, a alma divina e essa conexão com Deus. As outras 7 nós temos dentro do estudo da própria Kabbalah, nós temos da seguinte forma. Então nós temos Hesed, que é bondade, Gevurah, que é força ou poder, Tiferet, que é beleza, Netzach, que é vitória ou eternidade, Hod, esplendor, reconhecimento, ação de graças. A 6ª é Yesod, que é fundação, e a 7ª, Malchut, que está conectado diretamente com o reino, né, que é realmente o nosso sistema, o nosso planeta. Então vejam bem, agora nós vamos ver a relação da conexão entre esses atributos da Sefirá, certo? Essas 7 Sefirot, essas 7 emanações, que estão conectadas exatamente com as nossas emoções. Então, o que significa dentro desse aspecto, né? As nossas emoções estão conectadas aí e precisam estar conectadas sempre com bondade, poder e força, beleza, vitória, eternidade, esplendor, reconhecimento ou ação de graças, fundação e reino, certo? Dentro desse mesmo aspecto aqui, nós temos a questão da relação sobre o mandamento. Qual o mandamento que está conectado, reste de bondade e assim sucessivamente. Então nós vamos ver, o mandamento que reste de bondade está conectado com a proibição do adultério, dentro das 7 leis de Noé. Ok? Então, reste de bondade está conectado com a proibição de adultério. Nesse mesmo sentido, qual parte do corpo que está conectado com a respectiva Sefirá e com o respectivo mandamento de Noé? Então, reste de bondade com o mandamento proibição de adultério. Qual parte do corpo que está conectado essa mitzvah? Ela está conectado com o braço direito. E qual o mandamento de forma mais explícita que nós encontramos dos mandamentos das leis de Noé,
nesse aspecto de Hesed. É exatamente amar a Deus. Porque o braço direito, a mão direita, a direita, ela simboliza exatamente conexão com Deus. Graça, benevolência, bondade de Deus. Entendeu? Então, por isso, né, a proibição de adultério está conectado com Hesed, e a parte do corpo que está conectado com a proibição de adultério é o braço direito. Porque o braço direito simboliza confiança também. Entendeu? Então, é aquela mesma questão. O marido diz à esposa: você é meu braço direito. Eu sei da tua fidelidade. A esposa diz para o seu marido: você é meu braço direito. Eu conheço a tua fidelidade. Está conectado com bondade, Hesed, dentro da Sefirá, e está conectado com amar a Deus. Quem ama a Deus, resumidamente, de forma bem simples, quem ama a Deus não pratica adultério, não trai a sua esposa ou o seu marido. Entendeu? Porque o adultério, ele não é uma questão que acontece assim. O adultério, ele é planejado. Ele é premeditado. Entendeu? Então, é por isso que está conectado com o resto de bondade a proibição do adultério. Então, aquele que resiste à tentação do adultério, aquele que vive a fidelidade com o seu cônjuge, ele está vivendo na Sefirá Hesed, bondade. E ele está conectado, ele está fortalecendo o seu braço direito, que em primeiro lugar está conectado com a mitzvah de amar a Deus sobre tudo e todos. E automaticamente ele se torna fiel ao seu cônjuge. A segunda Sefirá, que é Gevurah, que é poder ou força, certo? Está conectado com o mandamento de proibição de assassinato. E o membro, né, a parte do corpo que está conectado a esta proibição é exatamente o braço esquerdo. Então, a força, o poder, a severidade de Gevurah, né, é sobre proibição de assassinar, que está conectado com o braço esquerdo, que está conectado com a mitzvah de Noah, de temer a Deus, não blasfemar contra Deus. Está realmente em se manter de uma forma em que ele sabe que a sua esquerda ela é propensa ao mal, como a própria Kabbalah fala, que a esquerda sempre é propensa ao mal e simboliza o mal. Mas isso daqui traz para nós realmente temer a Deus, porque nesta luta espiritual, nós fortalecemos o nosso temor a Deus. Lembrando que nós já falamos sobre a diferença de amor e temor. Amor ao Pai e temor ao Rei. O temor é medo. Literalmente significa medo. Medo de Deus. Medo de violar o seu mandamento de assassinar, de proibição de assassinato, medo de realmente assassinar alguém, porque a vida humana, ela pertence a Deus, e nós não temos o direito de assassinar ninguém. Por isso, todo homicida, ele tem uma conta com Deus. A justiça humana pode até falhar, como a gente vê em muitos casos, não é verdade? Mas a justiça divina não falha. E aquele que comete o assassinato, ele não tem paz, ele não dorme bem, ele tem uma perturbação que parece que vai deixar ele louco, e às vezes chega ao ponto da loucura que a própria pessoa procura as autoridades policiais e vai confessar o seu crime, porque não aguenta viver mais daquele jeito. Entendeu? Já conheci alguns casos nesse sentido também. Entendeu? Então, por isso, Gevurah, a segunda Sefirá,
que significa não somente poder e força, mas significa severidade. E dentro desse aspecto, Deus trata com severidade quem comete o pecado ou o crime do assassinato. A terceira Sefirá é Tiferet, que significa beleza. E ela está conectada exatamente com a mitzvah de proibição de roubo. Proibição de roubo. Então, essas mitzvot aqui que nós estamos falando são as 7 mitzvot de Noah. Então, já vimos o adultério, o assassinato e agora o roubo. Certo? Então, Tiferet, beleza, está conectado com a mitzvah de Noah, de proibição de roubar / sequestrar. Né? Cada mitzvah das leis de Noah tem as suas ramificações, tem em torno de 66 a 90 ramificações, explicando os detalhes, o que significa, né, a proibição do roubo, sequestro, etc. e tal, certo? A parte do corpo que está conectada com essa mitzvah é exatamente o torso. E esse torso, né, é exatamente, né, o físico da pessoa, por assim dizer, conectar com Deus por meio do estudo da Torá. Isso significa qual é o antídoto para que a pessoa não venha cometer o crime ou pecado do roubo, do sequestro. Estudar a Torá. Ao estudar a Torá, ele vai cada vez mais fortalecendo a sua alma divina e não deixa a alma animal dominá-lo para que ele venha praticar o roubo / sequestro, certo? Por que isso? Porque Tiferet está conectado com roubo? Porque o roubo, o sequestro, ele fere aquilo que é belo, que é o ser humano, a liberdade do ser humano, a liberdade de ir e vir. Por que se sequestra uma pessoa, tira dele a sua liberdade? Porque rouba aquela pessoa, fazendo com que ela se sinta uma pessoa totalmente indefesa, se sinta totalmente uma pessoa derrotada, se sinta de uma forma muito triste por aquilo que está acontecendo com ela, uma vítima de roubo. Então faz com que a pessoa perca a sua beleza e ela não brilha, porque o medo é uma presença real na vítima do roubo. Então por isso, né, está conectado à proibição, aquele que não pratica roubo. Então ele está na Sefirá Tiferet, beleza, né? Ele vive de forma bela e automaticamente ele está conectado com Deus através do estudo da Torá. A quarta Sefirá é Netzar, que significa vitória, eternidade. E ela está conectada com a mitzvah de Noah, proibição de idolatria. Veja bem que aquele que não é idólatra, ele tem vitória e a eternidade garantida. E nesse sentido, qual é a parte do corpo que está conectado com esta Sefirá, com essa mitzvah? É a perna direita, né, que supera os obstáculos, a divindade no mundo. Então ele faz com que realmente a divindade seja presente no mundo. Ele não é um idólatra, então ele não está com falsos deuses. E ele não ensina a respeito de falsos deuses, idolatria. Então ele tem vitória, Netzar, ele tem eternidade. É a perna direita, que significa que está em marcha para realmente trazer a presença divina, a luz divina no mundo e dissipando as trevas, estabelecendo cada vez mais que este mundo se torne a moradia de Deus. A quinta Sefirá é Hod, que significa esplendor, reconhecimento e ação de graças. Essa Sefirá está conectada com a mitzvah de Noah, proibição de blasfêmia, né? E a parte do corpo que está conectada com ela é exatamente a perna esquerda, né?
Então a perna esquerda, ela valoriza e aprecia, né? Ela precisa, melhor dizendo, ela precisa valorizar e apreciar a bondade de Deus para não cometer o pecado de blasfêmia. Nesse mesmo sentido, né? Aquele que assim age de não blasfemar contra Deus, ele se orgulha de ser um emissário de Deus no mundo. Porque o que ele vai fazer é anunciar Deus. É falar realmente do eterno, do único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Então, como diz o profeta Isaías, né? Bem-aventurados são os passos daqueles que anunciam a paz. Que anunciam a verdade. Então, por isso, Hod, esplendor, reconhecimento e ação de graças, está conectado com a Sefirá, aliás, com a mitzvah de Noah, proibição de blasfêmia, e a perna esquerda que está conectada com a blasfêmia. Então, aquele que pratica blasfêmia, ele vai com a perna esquerda, né? Significa que ele está agindo de forma errada, de forma que não deveria agir. Mas ele sendo um vencedor dia a dia contra a blasfêmia, então ele se orgulha de ser um emissário de Deus no mundo, de anunciar cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E dessa forma ele valoriza e aprecia a bondade de Deus. Ok? A sexta sefirá é Yesod, que significa fundação. E a mitzvah de Noah, que está conectada, é proibição de comer carne de animal vivo ou beber sangue, né? E qual é a parte do corpo que está conectada com a Sefirá Yesod? É exatamente os órgãos sexuais do homem e da mulher, que são que é o órgão de procriação. Então, fundação, proibição de comer carne de animal vivo ou beber seu sangue, né? Então, nesse sentido, havendo a obediência de não comer carne de um animal dilacerado, né? Não obedecendo às leis do abate correta, e beber sangue, então ele foge realmente aquilo que Deus mais quer, que realmente o ser humano venha reproduzir filhos em paz e em tranquilidade, venham produzir filhos realmente para servir a causa de Hashem, com equilíbrio, equidade, com serenidade, com honestidade, de forma realmente não animal, porque o comer carne de um membro de um animal vivo, bem como beber o sangue, isso fortalece muito a alma animal. A pessoa se torna mais selvagem, a sua alma animal se torna mais selvagem. Então, fica muito conectado com a questão animalesca, e aí, sem sombra de dúvidas, comete tudo quanto é tipo de pecado abominável aos olhos de Deus. Então, é muito preocupante isso daí. E a sétima sefirá, que é Malchut, que significa reino, está conectado com a mitzvah de Noah, estabelecimento de um sistema legal. E a parte do corpo que está conectado com esta sefirá Malchut e com a mitzvah de Noah é exatamente a boca. Porque é a boca que vai proferir o quê? Um sistema legal de justiça. Porque esse estabelecimento de um sistema legal é um sistema de justiça. Estabelecer justiça no mundo. Então a boca é o fundamento para que se estabeleça a justiça no mundo. Então por isso diz lá o Salmo 82, né? Ó vós juízes, até quando sentenciareis, boca que profere a sentença? Até quando a vossa boca proferirá sentenças a favor do perverso, do ímpio, contra o inocente? Até quando vós, juízes, continuareis realmente a favor do corrupto e deixando
de socorrer o pobre, o necessitado. O pobre que fala aí é no sentido da pessoa que está precisando do órgão da justiça para se estabelecer justiça, para que ele possa realmente estar de forma tranquila no seu dia a dia. Então, o mesmo Salmo 82 fala: por isso vós, ó juízes da terra, que agem dessa forma corrupta, vocês abalam os fundamentos do mundo. E por que abalam os fundamentos do mundo? Porque a justiça é o último grau que um ser decente, uma pessoa do bem, espera que seja feito justiça, por isso que recorre à justiça. E quando ele é injustamente punido, então não tem para onde recorrer. Então por isso, a sétima Sefirá, Malchut, que significa reino, está conectado com a mitzvah de Noah, estabelecimento de um sistema legal de justiça, e a parte do corpo que está conectada é a boca. E qual é o significado disso? Que um juiz, ou aqueles que ditam sentenças, eles precisam ser humildes. Isso significa que eles precisam reconhecer que eles não são deuses, que eles não estão acima de tudo e de todos. Precisam ter a humildade para reconhecer que Dayan Haemet, o justo juiz, está vendo o que eles estão fazendo. Se estão fazendo o que é justo ou não. E o Dayan Haemet, o justo juiz, vai chegar um momento e vai cobrar. Por isso que o Salmo 82 ele continua dizendo: mas vós, como mortais, haveis de morrer um dia. Isso significa justiça divina, juízo. Não tem como escapar do juiz verdadeiro, entendeu? Então, esta é a ligação dos 7 mandamentos de Noah com as 7 sefirá das emoções e a parte do corpo que estão conectadas aí. Dessa forma, nós podemos aprender que, por exemplo, o adultério é uma perversão do amor e que o assassinato é uma perversão de poder, e é algo óbvio. O roubo é a perversão da beleza, pois a beleza é o traço que capacita a pessoa relacionar-se com outra pessoa, com interesse e consideração, Com interesse e consideração significa com boas intenções, obviamente, ok? A verdadeira fé em Deus representa a suprema vitória do homem sobre o mal, cujo único poder real é a habilidade do mal conduzir a fé de alguém. Ou seja, a única habilidade do mal é realmente conduzir a fé de alguém, para o mal. Então, por isso que a verdadeira fé em Deus é a suprema vitória do homem sobre o mal. Então, quando você deixa de fazer o mal e pratica o bem, você está vivendo a suprema vitória sobre o mal. Mas quando você faz o mal e não o bem, você simplesmente está sob o domínio do mal. E se você não se corrigir rapidamente, se o mal todo ele tomar conta de você, vai ficando, é que nem um vício. É que nem o drogado que é viciado no crack. É quase que impossível ele sair do crack depois que ele se vicia. E tem essa outra droga aí que diz que chegou recentemente aí no Brasil, chamada droga zumbi, que é pior ainda. As pessoas ficam como zumbis no meio da rua. Não tem mais noção de ser humano, não tem mais noção de casa, família, nada. Várias ruas nos Estados Unidos, por exemplo, estão dominadas lá pelos zumbis. Por causa desses drogados, é a droga zumbi. Então, é um mal que não tem tamanho. Então, se
a pessoa ela permitir com que o mal venha tomar conta dela, é que nem uma droga zumbi. Dificilmente ou quase impossível poderá se reabilitar, ok? Então, por isso, vamos exercer a suprema vitória sobre o mal. A perversão da fé é a idolatria. A blasfêmia, o sócio da idolatria, é uma perversão do reconhecimento e expressão da alma, do agradecimento a Deus. Então, quando a pessoa, ela, de forma resumida, ela adentra a idolatria e a blasfêmia, ela simplesmente está faltando a ela o reconhecimento e a expressão do agradecimento a Deus. Porque se você está vivo, não é graças ao ídolo, seja o ídolo A, B ou C. Seja o ídolo que alguns dizem que pode ser dualista, seja o ídolo que pode ser considerado trino, triuno e companhia limitada, e por aí afora vai. Ou seja, caindo na idolatria, na perversão a idolatria é perversão da fé, a perversão realmente para não blasfemar, certo? Está associado à idolatria, que leva a pessoa à perversão e não reconhece, não tem reconhecimento e nem gratidão realmente a Deus. Enquanto os 5 primeiros e o último dos mandamentos de Noa foram dados a Adão, né? Aqui na nossa relação aqui que fala, né? Somente a mitzvah de proibição de comer o membro de um animal vivo que foi dado a Noa depois do dilúvio. Os outros 6 foram dados a Adão, né? As seis mitzvah. Mas ficou todas elas conhecidas como a 7ª mitzvah veio com Noa para selar os 7 mandamentos, né, para a humanidade, para um mundo melhor. Então acabou ficando conhecido como as 7 leis de Noa, ok? Então, a Torá refere-se a Noa como um tzadik, o justo, o alicerce, e esse de sua geração, então ele era o alicerce da sua geração. As 10 primeiras gerações da humanidade haviam sido instruídas por Deus a serem vegetarianas. Após o dilúvio, Deus permitiu a Noa e seus descendentes comer carne de animal em geral, mas proibiu-os de comer membros amputados de um animal vivo ou de beber sangue do animal, né? Então, essas são as 7 leis de Noa. O 7º mandamento de Noa é o único positivo, que é estabelecer um tribunal de justiça. É o mandamento de estabelecer um sistema legal para julgar o sistema de justiça aqueles que transgridem os 7 mandamentos prévios, desta maneira, retificando e regulando a sociedade. Pode ver que os códigos penais, eles normalmente são grandemente baseados nessas 7 leis de Noa, que estão em conexão com os chamados 10 mandamentos, né? Então, por isso, orienta o sistema vigente entre as nações. Este mandamento corresponde ao poder de Malhut, o reino, pois a lei é a fundação de qualquer reino. Como dizem nossos sábios, a lei do reino é a lei a ser obedecida. Ou seja, a lei do reino é a lei a ser obedecida, né? É a lei que estabelece uma sociedade realmente organizada e justa. Malhut recebe energia dos outros poderes da alma. Como foi dito, todos os rios, ou seja, os 6 poderes, fluem para o mar, que significa fluem para Malhut, o reinado. No corpo do ser humano, Malhut corresponde à boca, cuja função é dirigir e controlar a sociedade. Então, dessa forma, né, nós temos aí, então, os 7 mandamentos que são ordenados na estrutura sefirótica, familiar aos estudantes da Kabbalah, que assim estudam a Kabbalah. Então, vejam bem, as 7 sefirot,
e as 7 leis de Noa estão assim caracterizadas. Hesed, bondade e adultério. Gevurah, poder ou severidade e assassinato. Tiferet, beleza, e está conectado com roubo. Netzar, vitória e idolatria. Hod está para esplendor e blasfêmia. Yesod está para fundação e está conectado com a proibição de ingerir membro amputado de um animal vivo. E a 7ª, Malchut, que é reino, que está conectado com estabelecer um sistema legal de justiça. Então, amados, esta daqui é para nós, né, a nossa reflexão sobre os 7 poderes espirituais da alma, ok? Para poder gravar melhor, né, compreender melhor, né, depois assiste aí o vídeo novamente e faça a sua reflexão mais compassada dentro das 7 Sefirot e as 7 leis de Noa. E para o segundo tema de hoje do nosso shiur, está no capítulo 38, no versículo 1, que diz, né, ele fez o altar do sacrifício, que é o altar exterior, de madeira de acácia, um quadrado de 5 cúbitos de lado e 3 cúbitos de altura, né? Então, esse é o altar do sacrifício, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós a reflexão sobre o altar exterior, né? Dizendo da seguinte forma: o altar exterior é o lugar onde se efetua o processo de refinamento da nossa natureza animal. Esse altar exterior é o altar de bronze, onde os sacrifícios eram realizados. Os sacrifícios de animais representam exatamente a nossa alma animal. Então, o sacrifício do altar exterior, o altar de bronze, é para o sacrifício, é para o refinamento da nossa natureza animal, ok? Antes de adentrar ao Mishkan, ao tabernáculo, antes de adentrar na parte interior do Beit HaMikdash, então primeiro tinha que passar pelo altar de bronze, lá no pátio, o altar exterior, que era o altar de cobre, o sacrifício dos animais que ali eram realizados e que simboliza exatamente o refinamento da nossa alma animal. O material e a forma do altar exterior se referem às atitudes opostas que precisamos cultivar para conseguirmos realizar o seu refinamento. Por um lado, devemos estar decididos em dedicarmos-nos a evoluir espiritualmente. Esse precisa ser o nosso objetivo. Você não pode se conformar. Tem gente que você diz assim, cumprimenta uma pessoa, começa a conversar com ela, e ela simplesmente diz assim, ó, para mim tá tudo jóia, se melhorar estraga. Então, na realidade, não está tudo bem, não. Porque se melhorar estraga, significa que se você melhorar de atitude, vai estragar a vontade da sua alma animal. E aí aquilo que você quer fazer segundo a vontade da carne, a vontade da sua alma animal, então se melhorar vai estragar. Por quê? Porque você vai procurar fazer a vontade da alma divina. Aí estraga mesmo. A vontade da alma animal, entendeu? Então, cuidado com essas expressões também. Por um lado, devemos estar decididos a dedicarmos-nos a evoluir espiritualmente. O povo judeu é chamado de povo de dura cerviz, um povo obstinado. Não foi essa a acusação que Deus falou para Moshe com o pecado do bezerro de ouro? Esse povo é obstinado. Esse povo realmente é de dura cerviz. Entendeu? Então, o que pode ser uma qualidade positiva? Quando isso expressa determinação em atingir objetivos espirituais. Esta qualidade se relaciona com o fato de o altar ter sido construído em cobre. E uma vez que a palavra hebraica para cobre
é nechoshet. Nechoshet. Está em relação com a palavra hebraica para obstinação. A palavra hebraica para obstinação é nahush. Nahush. Nesse sentido, o altar que era oco estava preenchido com terra, da mesma maneira que externamente devemos ser obstinados, e internamente devemos ser humildes como a terra. Como dissemos em nossas preces, que minha alma seja para todos como o pó da terra. Então vejam bem, amados, que aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está nos dizendo com referência ao altar exterior, o altar de cobre, onde eram sacrificados os animais, que é para o refinamento da nossa alma animal, da nossa natureza animal. A nossa alma divina, né, cada vez mais fortalecida, ela vai trazer a alma animal para ser subserviente à alma divina. Só que a alma animal ela não é destruída. Muito pelo contrário, os seus bons atributos são para somar com a alma divina. Uma vez que a alma animal ela está sendo refinada, então ela não tem mais a vontade de satisfazer os desejos vis, carnais, animalescos. Mas uma vez ela debaixo da autoridade da alma divina, a vontade que ela mais tem é fazer a vontade divina, a vontade de Deus. Por quê? Porque ela se uniu à alma divina e juntas estão servindo a Hashem. Ok? E dentro desse aspecto aí, né, como que pode se aproveitar alguma coisa da alma animal? No caso específico aqui, né, em que o povo judeu foi chamado de obstinados, né, é um povo obstinado, teimoso, né? Então, esse atributo vindo para a alma divina, somar com a alma divina, então o que acontece? Esse atributo de ser obstinado vai se tornar algo muito bom para a expansão realmente do reino de Deus aqui neste mundo, para fazer a moradia dele. Então, aí nós nos tornamos obstinados, teimosos em estarmos sempre avante para que nós possamos expandir nos quatro cantos da terra a presença divina, a Shekhinah, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então aí nós não vemos o quê? Nós não vemos obstáculos. Nós vamos em frente, destemidos, obstinados, para que quanto mais pessoas puderem conhecer essa verdade, mais nós estaremos seguindo em frente no cumprimento da nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, amados, dessa forma, combinar firmeza e humildade. É isso que se refere exatamente à questão do altar de cobre, o altar exterior. Então, amados, nessa forma, nós estamos aí, sem sombra de dúvidas, encerrando a nossa paraxá semanal Vayakhel, e esses ensinamentos que possam selar realmente esta semana, esta paraxá, e principalmente selar em cada um de nós uma palavra preciosa e maravilhosa, para que nós possamos seguir em frente em direção à redenção final com o justo Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Lembrando que às 19h01, né, estaremos transmitindo a Havdalah, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns. Desde já, deixamos aqui o nosso Shavuot Tov, uma semana preciosa, uma semana com muitas e muitas bênçãos, com muito sucesso, produtividade, com muita prosperidade, que não falte realmente o sustento para cada vida, cada família, né? E que assim nós possamos juntos seguirmos a nossa jornada monoteísta. Shavuot Tov, até mais.